Bem, no Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, negou que haja um acordo para proibir emendas na regulamentação da reforma tributária. As negociações envolveriam os partidos políticos e teriam como objetivo simplificar a votação na casa. A expectativa é de que os relatórios feitos pelos grupos de trabalho sejam apresentados ainda nesta semana. É assunto para ele, nosso companheiro de todos os dias, com quem eu tenho a honra de dividir hoje o estúdio aqui em Brasília, o João Pedro Melo. Bom dia para você, JP. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessa questão da reforma tributária, né? Foi uma reunião que teve ontem, né? Uma reunião que discutiu muito esse assunto, expectativa de que esses relatórios sejam apresentados ao longo dessa semana, e relatórios esses que têm gerado uma certa polêmica sobre a questão principalmente do imposto do pecado. O que vai entrar, o que não vai entrar, bebidas açucaradas entram, não entram, aquela questão do que faz mal para a saúde, né? De fato, essa definição, isso deve ser decidido nesse relatório. Essa reunião ontem com o ministro da Fazenda adiantou passos e entendimentos sobre o texto que vai ser analisado. A base da reforma tributária foi aprovada no ano passado, mas os detalhes, como a gente falou, de porcentagem de alíquotas, itens isentos, itens tributados e outros pontos precisam ser apresentados e votados nesse relatório, que vai ser aí uma espécie de lei complementar. Esse texto ainda vai passar por modificações, mas já há algumas questões que estão encaminhadas. Entre elas, a gente tem a inclusão da proteína animal na cesta básica e, com isso, uma alíquota zerada para esse item. Como compensação, a tributação em apostas esportivas pode ser adicionada nesse imposto seletivo, também chamado de imposto do pecado. Ele prevê uma taxa mais alta, como a gente falou, para itens nocivos à saúde e ao meio ambiente. A compensação será necessária para que a alíquota do imposto sobre o valor agregado, que vai substituir aqueles 5 tributos sobre bens e consumos, não fique acima dos 27%, que é uma crítica daqueles que são contra a nova reforma tributária. A proposta que passou no Congresso permite a mudança do sistema tributário, sendo iniciada em 2027, com prazo de conclusão para 2032. Bom, em outro ponto, a gente teve ontem o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, falando de outros assuntos que estão na casa. O principal deles, PEC da anistia. Ela vai ser apreciada só se tiver consenso tanto entre a Câmara quanto com o Senado, né? E reclamou de versões que foram dadas ao projeto, tentando equiparar a pena de quem comete o aborto também após a 22ª semana, ou seja, um outro assunto também que a gente vinha discutindo já há algum tempo, né? Ele destacou o seguinte, que a PEC da anistia sugeriria perdão às legendas partidárias que não garantirem a participação feminina na política. E sobre o texto do aborto, a gente já vinha falando sobre isso há muito tempo, expectativa de que só seja discutido depois do processo eleitoral lá de outubro, ou seja, muita coisa ainda que a gente viu sendo discutido antes desse recesso parlamentar, provavelmente vai ficar meio que esquecido nesse segundo semestre. E aí vamos ver se de fato vai voltar a ser debatido nesse ano ainda, né? Porque quando a gente fala de período pós-eleitoral, já está quase no fim do ano, quase no recesso de fim de ano, outros assuntos vão se sobrepondo, e esse é um assunto muito sensível, muito delicado, que expôs muito o presidente da Câmara, então tem essa possibilidade, inclusive, de talvez nem mais neste ano. A gente vai seguir acompanhando o JP.